Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e essa é a nossa 16ª aula do módulo de Genética. A gente vai dar continuidade a um assunto que a gente começou na aula passada. A gente estava falando de herança sexual e agora nós temos a parte 2 desse assunto, em que a gente vai tratar da herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. Na aula passada a gente falou da herança ligada ao sexo, que é aquela que tem a relação com o cromossomo X. Se você não assistiu, é legal você dar uma olhada nessa aula antes. Eu vou deixar uma tag aqui em cima para vocês. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de outros dois casos dentro dessa situação de herança sexual. Esse assunto é bem interessante, muito fácil de ser compreendido e a gente vai ter exemplos do nosso cotidiano e importantes de serem conhecidos. Antes de começar a aula, claro, solta a vinheta. Vamos então para a nossa aula, gente. O que seria a herança restrita ao sexo? Pessoal, a gente falou antes de herança ligada ao sexo, que é a herança que ocorre ligada ao cromossomo X. Como o cromossomo X ocorre em ambos os sexos, já que homens são XY e mulheres XX, essa é uma herança que pode ocorrer em homens e mulheres. Agora, a herança restrita ao sexo, ela é restrita ao sexo masculino. Por quê, professor? Porque ela está ligada ao cromossomo Y. Então, vamos anotar isso aí. Aliás, eu já tinha feito essa anotação na aula passada. Então, a herança restrita ao sexo, opa, deixa eu pegar uma outra cor de giz. Aqui, ela é ligada ao cromossomo Y, beleza? Portanto, ela é restrita ao sexo masculino. Massa. Senhor, existem heranças restritas ao sexo feminino? A gente tem outros padrões que não é o XY, que a gente vai colocar como um anexo, quem sabe lá na frente, às aulas de genética. Agora, cuidado com esse nome aqui, ó. A herança restrita ao sexo pode ser chamada também de holândrica, e como eu comentei na aula passada para vocês, holândrica não tem nada a ver com Holanda, né? Holandrico é uma palavra que vem de radicais gregos, e holos do grego quer dizer total, andros quer dizer homem. Então a gente tem uma herança totalmente pertencente ao homem, por isso que ela é chamada de holândrica. Então você tem que entender o seguinte, professor, você botou um heredograma aqui, fazia tempo que eles não apareciam na nossa aula. Você já vai entender o porquê da importância aqui desse heredograma. Vamos pegar um exemplo de uma herança holândrica, que é a hipertricose auricular. Ela não é muito comum aqui no Brasil, mas na Índia existem bastantes casos dessa herança. O que é essa característica fenotípica? A pessoa tem muitos pelos na orelha, né? Hipertricose, né? Tricos é pelos, hiper é bastante, né? Então bastante pelo na orelha. Inclusive esses pelos crescem e a pessoa tem que cortar. Se vocês procurarem aí no Guinness, tem gente que é recordista de pelos na orelha, que tem mais de 1 metro de pelo de orelha. Tá? Isso é por causa de uma herança chamada de hipertricose auricular, que é restrita ao sexo. Ela é do cromossomo Y. Aí imagine então que dentro da nossa genealogia aqui, eu tenho o seu João e a dona Maria, tá? E aí eu tenho os filhos desse casal, aí um dos filhos casou com outra pessoa, teve mais 2 filhos, o cara aqui, beleza. Muito bem. Imagine que o seu João, lá em cima, ele tem a hipertricose auricular. É uma característica genética dele. Então, vamos pintá-lo, né? Você sabe que as pessoas afetadas por determinadas características, a gente vai achurar dentro do nosso heredograma. Como é que eu represento essa pessoa? Ela vai ser um X, Y, Hzão, tá? A herança de hipertricose, a gente vai representar como um Hzão, e quem não tem hipertricose seria Hzinho, tá? A professora, ele é dominante ou recessiva? Aqui não vem ao caso, porque não tem 2 Ys, né? Então você tem um Y, se tiver o Hzão tem hipertricose, se não tiver o Hzinho não tem hipertricose. Não precisa saber se é dominante ou recessivo nesse sentido. Então o que você tem que entender? Na hora que o seu João aqui, ó, vai ter filhos, ele vai mandar um espermatozoide. E esse espermatozoide, se tiver carregando o cromossomo X, ele não vai passar hipertricose ao descendente. Aliás, se ele mandar o cromossomo X, obviamente a sua esposa também vai ter mandado o X, porque ela só tem X para mandar, e os filhos vão ser XX, ou, portanto, mulheres. Mulheres não têm como herdar a hipertricose. Agora, se ele teve um filho, esse filho obrigatoriamente, na hora da meiose, recebeu o Y com Hzão aqui.
Porque ele é um filho, né? E aí, prof? E aí que com certeza ele herda a hipertricose. Só qual que é a chance de ter um filho com hipertricose? 100%, tá? Se não tiver uma filha, claro, né? Então, se nascer o filho, qual a chance dele ter hipertricose auricular? 100%. Então, vamos colocar aqui, ó. Esse cara aqui tem hipertricose auricular. E o irmão dele também tem hipertricose auricular. E aí, prof? Esse cara também manda pro seu filho. E esse filho manda também para o seu filho. Isso quer dizer o quê? Que uma característica que é holândrica, que ela é restrita ao sexo, ela passa sempre de pais para filhos homens, e isso não tem como se desfazer dentro da nossa hierarquia aqui, do nosso heredograma. Isso vai ficar em todas as gerações. Só quer dizer que essa doença vai ficar para sempre. Primeiro que ela não é uma doença, é uma característica fenotípica. E segundo, que ela não fica para sempre. Pode ser que um casal, por exemplo, tenha 2 filhas e aí não vai passar essa herança adiante. As mulheres não passam a herança holândrica. Os cruzamentos é do mesmo modo que a gente viu em todos os outros exercícios. Bem simples, beleza? Agora vamos para um outro caso. Vamos lá. Vamos falar da herança influenciada pelo sexo. E essa a gente precisa dar um pouquinho de atenção, é um pouquinho mais complexo que vocês viram antes. O que seria essa herança influenciada pelo sexo? Ela é característica de cromossomos autossômicos, ela não é sexual de maneira verdadeira. Ela não pertence nem ao X nem ao Y. E aí, prof? Ela é autossômica. Mas ela é influenciada pelo sexo? Sim. Ela vai se comportar de maneira diferente em homens e mulheres. E o exemplo que a gente tem é o caso da calvície. A calvície, pessoal, mais comum, que é a perda de cabelos, ela é gerada por uma característica chamada alopécia androgênica. Eu queria que você pesquisasse, inclusive, a respeito disso. Alopécia androgênica. O que é isso? Pessoal, androgênica, a gente viu, ó, andro, né? Andro é relativo ao sexo masculino, tá? Então ela tem relação com o sexo masculino, especialmente com o hormônio masculino chamado de testosterona. Qual que é o grande lance da calvície? Professor, eu nem sabia que calvície ocorria em mulheres. Calvície ocorre em mulheres, sim, só que de maneira diferente. Como é que funciona a calvície em homens? Olha, eu, por exemplo, estou começando a ter entradas. Eu provavelmente seria uma pessoa no futuro com o cabelo mais ralo. Talvez não o calvo verdadeiro, aquela pessoa que perde muitos cabelos e fica com aquela testa bem lisinha. Mas provavelmente eu vou perder uma boa quantidade de cabelos. Beleza, isso está na minha genética. Agora, no caso da calvície, de fato, aquela que vai fazer aquele cucuruco aqui atrás, que vai deixar a testa aí para trás aqui tudo lisinho, ela tem uma relação íntima com a testosterona. Quando o homem tem uma produção muito intensa de testosterona, que ocorre normalmente a partir dos 17 anos, que começa a nascer barba, que aumenta a quantidade de pelos, que aumenta a massa muscular da pessoa, que a voz definitivamente fica mais grossa, isso ocorre por efeito da testosterona. E essa testosterona, se a pessoa tiver a característica genética da calvície, vai provocar também a perda de cabelos lá em cima. E aí, professor, mulheres podem ter isso se elas nem produzem testosterona? As mulheres produzem um hormônio andrógeno, tá? Só que normalmente esse hormônio, ele vai ficar de certa forma camuflado no corpo dela em função da liberação de hormônios sexuais femininos, a progesterona e o estrógeno. Então, normalmente, durante a fase juvenil da mulher, ela não vai manifestar essa perda de cabelo. Quando ela chega lá na frente, em idade avançada, ela tem a menopausa, ela para de produzir os hormônios sexuais femininos e por isso começa a se manifestar um pouquinho mais o hormônio andrógeno que ela produz. E aí, prof, e aí que ela começa a perder cabelo. A perda de cabelos na mulher é diferente da do homem. Na mulher é uma perda em que vai raleando devagarzinho o cocuruco da cabeça, mas nunca fica aquele lisão que é característico das pessoas carecas. No caso do homem, vocês sabem que é diferente. E por que ela é uma herança influenciada pelo sexo? Porque esse gene que causa a calvície, o alelo, perdão, ele se comporta de maneira diferente em homens e mulheres. No homem ele tem característica dominante e na mulher ele tem característica recessiva. E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Dê uma olhada aí no quadro, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um homem, aqui tem uma mulher. No homem, esse Czão aqui se comporta como alelo dominante. Então, calvície, tá? Esse Czão gera calvície, tá? E o Czinho, ele é o caso típico. No homem, então, ó,
o Czão vai ser dominante. Em homem, dominante. E na mulher, esse Czão aqui, ele vai ser recessivo, cuidado. Tá? Então, em mulheres, recessivo. Já o Czinho, que vai dar o caráter típico, ou seja, a pessoa não calva, tá? Ela em homens é recessiva. Então, em homens, recessiva. E esse Czinho nas mulheres, que não causa calvície, ela é de caráter dominante. Então, em mulheres, dominante. Perfeito? Então, vamos lá. Tenha em mente isso aqui. Um cara Czão. Opa, o Czão, que causa calvície, no homem tem caráter dominante. Então, esse cara aqui, ó, Czão, ele é calvo. Czinho, opa, o Czão é dominante no homem. Portanto, esse homem é calvo. Beleza? Agora, o indivíduo Czinho, ele não tem a característica da calvície por não ter o Czão e ele vai ser não calvo. Ou caráter típico, né? No caso da mulher, como é que fica, professor? Opa, o Czão aqui na mulher, ele se comporta como um alelo recessivo. Então, para ele poder se manifestar, ele tem que estar em dupla. Precisa de 2 Czões para manifestar a calvície, já que ele é recessivo na mulher. Então, Czão, a mulher é calva. Lembrando que essa calvície normalmente se manifesta em idade avançada, depois que ocorre a supressão da produção hormonal feminina, pós-menopausa. Tá? E aí vamos para a situação de Czinho. Opa, o Czão na mulher é recessivo. Quem que vai ser o dominante? O Czinho. Então o Czinho está dominando essa situação. Portanto, a mulher Czinho é não calva. E Czinho também não calva. Parece, tá? Parece uma loucura, parece bem confuso, mas não é. Dá uma olhadinha na minha explicação, você vai entender. Só lembre, cuidado não confundir. O Czão sempre vai causar calvície, o Czinho sempre não vai causar. Só que em homens o Czão é dominante e na mulher ele é recessivo. E a coisa inverte para o Czinho. Dá para sacar, gente? Se você ficou um pouco confuso, com certeza você vai entender melhor após o nosso exercício. E, claro, vamos a ele, mas antes, um breve recado. Pessoas, eu gostaria de avisar vocês que existem 3 formas muito simples de você colaborar com o crescimento desse projeto. A primeira forma é você dando um like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevendo no canal. A segunda forma é você me acompanhando nas redes sociais, aqui no Facebook e no Instagram, assim você se manter atualizado naquilo que eu tenho publicado. E a terceira forma, e a mais importante, é de você compartilhar isso com seus amigos. Esses vídeos podem ser importantes para mais pessoas além de você. Eu conto com a colaboração de todos e vamos lá. Vamos então ao nosso exercício. Eu trouxe para vocês aí uma questão da URGS, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Um abraço para toda a gauchada que acompanha aí o canal. E esse exercício é bem legal, vocês vão gostar dele. Vamos colocar aí na tela. Comigo, leiam, por favor. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo. Oh, coitado do Leandro, tá triste aí, ó. Consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Vamos construir aí a genealogia da família do Leandro. Tá aqui o Leandro, tá, gente? Beleza. Aí o Leandro tem um papai e uma mamãe. E ele está informando que a avó materna do Leandro era calva. Flop. E flop. Vamos pintar aqui que a avó do Leandro era calva. Beleza. Continuando. Na família do avô materno não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo, muito bem, parabéns, seu amigo, e que se expressa nos homens em homo e heterozigose, e nas mulheres somente em homozigose. Gente, é o que a gente viu antes, né? Em homens ela vai se expressar em homozigose e também em heterozigose, nas mulheres somente em homozigose, só as mulheres homozigotas que vão ser calvas. Beleza. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo é de 50%. Essa conclusão baseia-se no fato de, olha que questão legal, eles trazem a resposta do que normalmente se pergunta. Qual que é a probabilidade do Leandro ser calvo? Não, eles já informaram. E isso se baseia no quê, professor? Sei lá, na genética. Então, calma. Então vamos lá, gente. Vamos analisar aqui a família do Leandro. Se a vovó do Leandro aqui é calva,
Concordem comigo? A única possibilidade de uma mulher ser calva é se ela for cesão. Então vamos colocar aqui, ó. Vovó, cesão. Senhor, eu não sei nada do avô. Não, ele está dizendo que na família do avô não existe qualquer traço de calvície. Não tem esse traço de calvície na família do avô materno. Então quer dizer o seguinte, que esse avô, ele não é um não calvo, portanto, cezinho. Tá bem? Tá aqui. E a mãe? Ele está dizendo que ambos os pais de Leandro não possuem a calvície. Então, prof, quer dizer que essa mulher recebeu um cesão lá da sua mãe e recebeu um cezinho lá do seu pai. Ela é cezinho e ela não é calva, porque cezinho não é calvo. O pai não é calvo, mas ele não falou nada a respeito da família do pai. E nem precisa. Se ele diz que o pai não é calvo, obrigatoriamente esse pai é cezinho. Então tá aqui. Qual a probabilidade do Leandro ser calvo? Já está dizendo no exercício, 50%. Mas a gente vai fazer o cruzamento aqui, ó. Então coloca aí, ó. Mamãe, cezinho, cruzado com papai, cezinho. O que vai dar esse cruzamento? Cezinho de novo. Cezinho. E por último, cezinho mais uma vez. Qual a probabilidade, prof? 50% do Leandro ser calvo. Mas isso a gente já estava sabendo. A pergunta é, baseado no quê que a gente sabe que é 50%? Gente, baseado nas informações que eles trouxe a respeito da mãe do Leandro. Porque a informação crucial é que a avó do Leandro era calva e, portanto, a mãe, embora não fosse calva, ela é uma heterozigota, então ela tem 50% de chance de passar o cesão para o Leandro. A resposta que vai fechar para a gente é a letra A. Portanto, né, um exercício simples se você tiver uma base e acho que deu para entender muito bem. Se você ficou meio confuso com esse exercício, se você não compreendeu o que eu quis dizer ou qualquer outro assunto que foi tratado aqui, por favor, deixe um comentário ali que assim que possível estarei lhe respondendo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, que isso é muito importante para mim. Compartilhe isso com seus amigos e vamos lá, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!